dá para dar uma espiadinha. Ô, Vitão, a gente sentiu mais uma vez, a gente percebeu, né, como o Renato Augusto faz falta nesse Corinthians, mas não pode ser desculpa para tudo, né? Afinal, já se Eu acho sabia isso, que Lili. Renato Augusto não conseguiria jogar a temporada toda, porque já é um jogador de seus 35 anos, que já tem um planejamento todo especial, ainda que ele não tivesse se lesionado, ele já tinha um planejamento diferente do restante do grupo, então era um problema que o Corinthians já sabia que teria que administrar. E também não dá para dizer que as peças do meio de campo do Corinthians são ruins, né? Acho que talvez nesse elenco que é um pouco desequilibrado, o meio de campo é o setor com mais opções ali. E hoje ele fez algumas mudanças, né? Ele tirou o Maicon e o Paulinho, que já não eram titulares, mas jogaram na última partida contra o Remo. Eles fazem uma temporada bem abaixo mesmo do esperado. E ele foi com o Rony, que é um volante marcador, com Vera, Juliano e o Barleta, né? Jogador novo, É chegando péssimo no Barleta, time. inclusive. Pois é, como é que foi? O que, que não deu certo nesse meio de campo? E como consertar isso para a ausência do Renato Augusto não ser, pelo menos, tão sentida assim? Eu acho que tudo na vida é meu forte, você sabe, né, Luiz? O equilíbrio, a ponderação, né? Ai, você Marca realmente é uma registrada. pessoa É, zen. Eu acho que você então, faz yoga todos os é dias, isso. Vitão. Então, o Lázaro é 880. Ou ele faz como o Remo, um time com 4 no meio de campo e nenhum volante marcando, ou ele joga com 2 número 5, que ele fez hoje, né? Em casa, ele jogou com 2 camisas 5. E fora de casa, ele jogou sem nenhum. É coisa assim, parabéns aos envolvidos, né? Então, assim, tudo é que nem jogo de futebol. Eu reclamo do jogo às 7 horas que você não consegue chegar no estádio e reclamo às 9h40 que você não consegue voltar do estádio. Eles não conseguem marcar o jogo 8h30, que você consegue ir e voltar. E hoje ele fez uma escalação, o Corinthians não tinha saída de bola, com 2 volantes. Aí o que ele fez? Adiantou o Fausto, que dos volantes do Corinthians ele tem qualidade, tanto que o gol sai numa boa jogada do Fagner, que começa a jogada pela direita com o Fausto, que dá o gol para o Matheus Araújo, e depois o Fagner acerta o cruzamento. Há muito tempo em Itaquera, o Corinthians depende do apoio do Fagner, que é um jogador em Itaquera, outro jogador fora de Itaquera, até porque em Itaquera ele bate e toma amarelo, fora de Itaquera ele bate e toma vermelho. Então em Itaquera ele costuma bater e ficar até o final do jogo, e na prática é o armador do time do Corinthians. Agora o jogo do Corinthians hoje é com Lázaro, era com Vitor Pereira, era com Mancini, com Silvinho Cursuefa, com Coelho e grande elenco. Corinthians em Itaquera joga muito pouco, permite muito pouco para o adversário, mas joga contra ninguém, ou contra a seleção do mundo, tem mais de 40 mil pessoas gritando e arranca a vitória na marra. E fora de casa apanha ou da seleção mundial ou do Ituano. Fora de casa o Corinthians não ganha de ninguém, em casa ganha na marra. E hoje foi muito igual o que acontece faz tempo. O Corinthians não joga nada, mas permite pouco ao adversário. O estádio, baseado do nada, incendeia do nada, porque não teve motivo para se animar, se anima por osmose e as coisas acontecem num escanteio, basta um chute na arquibancada para a torcida inflamar e sai um gol. O jogo foi muito isso. Agora, para ser justo com o que eu falo, todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas uma coisa que eu aprendi no primeiro dia de jornalismo é não brigar com a imagem. Eu sou totalmente contra o lixo do Vartebol e contra o VAR, eu só for de futebol normal. Agora, nesse Vartebol que inventaram, que é uma coisa que eu não gosto, não dá para você ver na imagem, no replay, o Gil empurrar e falar que não foi falta. No futebol normal, aquilo nunca foi falta. No futebol que inventaram, me lembrou muito o gol da Suíça contra o Brasil na Copa de 2018, no Miranda, que o juiz não deu. Foi muito parecido. Ele empurrou, dessa vez o Gil empurra e cabeção, eu tô vendo a imagem. Não dá para me dizer que aquilo não é um empurrão. Então, não é porque é meu time que eu vou fingir que não vi. E era um lance que não valia quase nada, 2-0 nos acréscimos, mas como tomou o 2-1 depois, esse gol aí teve um peso, tem que ser considerado no resultado. Agora, o que me chamou a atenção negativamente para o Corinthians é o Cássio, que é o maior goleador do Corinthians com sobra, foi mal contra o Ituano, não pegou pênalti, tomou um frango do Raí, foi mal contra o Remo no primeiro gol, e hoje, para mim, ele falhou no gol de novo. O cruzamento, a bola viajada, ele foi que foi, não foi, saiu errado e deixou o gol aberto e o Lucas fez o gol de cabeça. Então, esse é um problema, porque o Corinthians joga nada, o Cássio segura lá atrás, acha um golzinho. O Cássio tem falhado com muita frequência. E hoje voltou a falhar de novo. Isso é um problema grave. Agora, eu não acredito, sinceramente, que o Corinthians vai lutar contra o rebaixamento. Eu acho, e não brinquei, que tirando Palmeiras e Fluminense, e o Flamengo tem elenco para isso, mas não tem jogado para isso. Hoje foi uma exceção contra talvez o pior time do campeonato. A diferença do terceiro colocado para o 20º é menor do que do primeiro para o terceiro em futebol. Pelo que o Corinthians joga, mas pelo fator casa, ambiente,
eu acho que o Corinthians vai ficar em quinto, sexto lugar, mesmo com esse futebol. Então, assim, não precisa jogar muita coisa nesse campeonato, porque tem muito time ruim. E você fazendo as vitórias em casa por um gol, vai perder, assim, é suficiente para você não correr. Eu vi Botafogo e São Paulo, vi Cuiabá, Curitiba, tem muito time ruim. Eu acho que o Cruzeiro corre mais risco que o Corinthians. No meio de campo do Cruzeiro tinha Matheus Vital e Ramiro e tinha o Wesley na ponta direita. Eu, se fosse cruzeirense, tinha chorado a hora que eu vi o time entrar em campo. Aliás, a camisa linda do Cruzeiro. Eu sei que você vai brigar comigo agora, mas a camisa do Cruzeiro, absolutamente toda azul, sem, aquele Cruzeiro do Sul sem o distintivo, uma camisa linda. O Corinthians não vai correr risco nem de brigar pelo título, nem de cair com esse futebol. Acho que é um futebol ali. E o ano passado, o Botafogo, que lutou para não cair, chegou na última rodada, se ganhasse ia para Libertadores. O Fortaleza virou no rebaixamento e foi para Libertadores. Nesse campeonato, quem não cai vai para Libertadores, né? Então o Corinthians vai ficar ali no 15º, 17º, 18º, mas não acho que vai correr risco, nem tem futebol para brigar por nada, porque esse futebol em Itaquera dá 3 pontos, 1 ponto. Fora de casa, apanha de todo mundo. Então vai ser um futebol de